Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 20, versículo 3. O ponto 1 diz: 1000 anos sem a tentação do dragão. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, então observe esse versículo. Aqui é dado um número, que nós vamos entrar na mesma questão que nós debatemos no caso anterior. Seria literal, ok? Deve haver realmente um período de 1000 anos? Ou será que esse número 1000 é simbólico? Ok? Bom, na história da igreja, sempre se interpretou que realmente haveria um reino implantado por 1000 anos. A Igreja Católica falava isso, ela acreditava que ela tinha a missão de implantar, que Jesus não voltaria para implantar. Mas ela falava de um reino de 1000 anos, e isso é largamente conhecido na história da Europa, tanto que Adolf Hitler disse também que estava implantando um reino, o Terceiro Reich, que duraria 1000 anos. Esse reino de Hitler, ele era terceiro porque o primeiro nasceu com a Igreja Católica e Carlos Magno, ok? Então, daí que vem as interpretações de que duraria 1000 anos. Tá bom? O comentário diz: o dragão é usado no Apocalipse para representar destruição. O termo grego dragon foi usado também em Apocalipse 12:3, onde é chamado de dragão vermelho, em uma referência ao famoso crocodilo vermelho do rio Nilo, sendo usado para simbolizar o mal que Satanás faz ao povo de Deus. Era assim chamado devido aos seus olhos vermelhos. O ato de um crocodilo morder a presa, se algum homem entrasse no rio, né? Ok? Então o ato de um crocodilo morder a presa, arrastá-lo para baixo da água, que o crocodilo morde e ele afunda, seja um homem, seja uma zebra, né? Então vou pegar um exemplo como um homem, já que está falando do dragão, pega aquele homem, primeira coisa, leva ele, arrasta ele para baixo da água, para afogá-lo, tá ok? Então leva ele para baixo da água, afogando-o. Depois, balançar a cabeça para rasgar e despedaçar a vítima antes de engolir. Então, se fosse uma pessoa, ele pegava, começava a rasgar e conseguiu arrancar o braço. E depois ele engolia o braço. E assim aí iria arrancando um pedaço das pessoas e engolindo. Aquilo era tão assustador, né? Por isso eu comento. Era algo assustador que passou a representar o que Satanás fazia com o povo de Deus na história. Mas durante o milênio ele estará preso. Então aqui principalmente o que ele faz, por exemplo, vamos dizer, com a igreja, essa destruição é como? É perseguindo e matando. Como eu disse, a igreja cristã, a igreja católica logo no começo proibiu o funcionamento dela. No ano 380, cerca de 50 anos depois de Constantino, já criaram uma lei proibindo o funcionamento de igrejas diferentes da igreja de Roma. As igrejas anabatistas eram diferentes. Elas foram perseguidas implacavelmente pela igreja católica. Ok? Então, foi um ato do dragão de destruir matando. Agora, tem também o ato do dragão de destruir colocando heresias, doutrinas erradas. Pense quantas pessoas no mundo estão indo para o inferno por heresias de seitas orientais, né, heresias pseudo-cristãs, como católico, mórmon, outros. Então, a quantidade de heresias no mundo é muito, muito maior quando comparado com a verdadeira igreja cristã. Ok? Bom, prosseguindo na leitura. No milênio, o homem viverá sem a ação destruidora do dragão. Infelizmente, o pecado habita nos homens, que estarão vivendo em corpos corruptíveis, e assim sabemos que haverá pecado. Haverá descontentes,
haverá desobedientes, mesmo vivendo um reino justo. Essa é uma das questões importantes, porque os amilenistas, eles dizem o seguinte: olha, como que vocês interpretam que Jesus vai implantar um reino de paz, 1000 anos aqui na terra, um reino justo? Os homens, a saúde vai melhorar muito, todos saberão que houve um milagre na saúde do homem, para o homem ele passar a viver 300 anos, como ocorria antes do dilúvio. Então todos terão certeza que Deus está operando. E mesmo assim, os amilenistas acusam os dispensacionalistas, né? E mesmo assim você acredita que esse é um reino literal, que no final dele, esses homens que vivem o reino justo ainda aderem à proposta de Satanás? Sim, é isso que está na Bíblia. E isso só mostra o nível da cegueira do homem. Porque, como eu falei para vocês aqui, olha, a igreja foi arrebatada, ela está em corpos incorruptíveis. Nós estudamos no capítulo 19. Vimos, o capítulo 19 é um capítulo que comprova que a igreja já está arrebatada no céu, antes ainda de terminar a grande tribulação. O capítulo 19 comprovou isso. Então a igreja já está na glória com corpos incorruptíveis. Israel e as nações vivendo aqui na terra, eles, como eu comentei ali, infelizmente o pecado habita nos homens. O pecado continuará habitando em Israel e nas nações. Eles viverão como nós vivemos hoje. Israel e as nações, eles não se tornarão incorruptíveis, ok? E olha, mesmo o homem vivendo um reino justo, mesmo o homem vivendo um reino bom, diante de um rei que trouxe cura, fez com que os rios corressem novamente, nós veremos, é o que Isaías profetiza, prolongou a vida dos homens, mas os homens, infelizmente, eles têm aquele problema de querer desafiar a liderança. Tá bom? Isso surgiu mesmo a liderança justa. Isso surgiu com Satanás lá no céu. Então, quando Satanás for solto, ele vai ter alguma tentação que ele vai trazer para a humanidade, que a humanidade vai apoiá-lo. Uma grande parte da humanidade vai apoiá-lo, ou seja, já não aceitará mais o governo de Israel. Eu coloco aqui uma hipótese, eu digo, não é nem teoria. Eu digo que seja hipótese porque eu não tenho nada no texto que me indique isso. O que eu vou falar para vocês agora é da possibilidade, né, de uma tentação de Satanás usando o quê? Bom, eu vou explicar para vocês da seguinte maneira. Durante o milênio, o conhecimento das nações vai aumentar muito. Certamente eles vão comprovar com mais detalhes ainda o que a física já nos evidencia, que o mundo realmente foi criado por Deus, ok? E a existência do homem na Terra, essas datas que eles dão aí de milhões de anos para fósseis, tudo isso será desmentido, falando do conhecimento do milênio, né? Jesus Cristo esclareceu, Deus vai, como diz o profeta Isaías, tirar o véu dos olhos das nações. Então, coisa que hoje eles não veem, eles conseguirão ver. Então, a humanidade vai realmente chegar à conclusão que Deus é o Criador de tudo, vão começar a servir a Deus, mas, como eu disse, terão descontentes. E a questão que Satanás deve tentar a humanidade é o fim da vida física, porque se eles vão entender o passado, eles também vão entender pela profecia que o mundo vai durar mais 1000 anos. Começou o milênio. Satanás foi preso, o anticristo e o falso profeta lançados vivos num lago que arde com fogo e enxofre. Aquelas pessoas que pregavam heresias, que seguiram o anticristo, eles agora vão assentar-se para aprender com Jesus. E claro, eles serão esclarecidos. Ok? Então eles vão entender, olha, o mundo vai acabar em 1000 anos. Bom, daqui a pouco faltam 900, 800, 700,
quando o mundo tiver para acabar, né, no fim dos 1000 anos, Satanás é solto. E provavelmente, eu coloco, é uma hipótese, o que Satanás deverá utilizar é o fim da vida física. Se você falar no fim da vida física para qualquer ser humano, isso para ele é a pior coisa, né? O cristão, ele deveria considerar o fim da vida física como algo normal, como algo normal. Que Deus chega a dizer que quem tira a vida de um salvo, ele faz um favor para Deus. Então, o fim da vida física significa nos encontrarmos com Deus e nos livrarmos dessa natureza de Adão, que nós herdamos de Adão. Então, para o cristão, o fim da vida física deveria ser algo normal. Mas mesmo a pessoa que serve a Deus fielmente hoje, se falar no fim da vida física, você pode fazer um teste. A pessoa, ela muda. Se um médico falar, olha, você tem um problema aqui e você tem mais 6 meses de vida, né? Até pessoas, às vezes, de fé em Jesus Cristo, elas ficam até emocionalmente abaladas. Então, as pessoas que viverem no milênio, eles saberão, né? Falta tanto tempo para o fim do mundo físico, porque é o que nós leremos aqui na continuação do capítulo 20. O capítulo 20 deixará claro que o mundo físico deixa de existir. Chegará um momento que existirá só um mundo espiritual, dos condenados com Satanás e dos salvos com Jesus. Então, esse fim do mundo físico, eu coloco como hipótese de que será usado como tentação por Satanás, pelo dragão, quando ele for solto no fim do milênio, para tentar mudar essa situação, porque os homens vão querer continuar vivendo aqui na Terra, nesse mundo físico, ok? Mas no fim do milênio está decretado, a vida física vai acabar. E essa revolta, a Bíblia não declara a razão dessa revolta, ok? Mas essa revolta, ela claramente luta contra Deus, aquele que determinou o fim da vida física, como está profetizado. Hoje nós lemos no Apocalipse, e durante o milênio eles não terão dúvidas desse fim do mundo físico.